Sejam todos bem-vindos a mais um Odontologia em Foco. Me chamo Braulio Alves, sou cirurgião dentista aqui na Clínica Rede Ortoestética em São Bento e hoje nós vamos falar a respeito das relações que existem entre o estresse e doenças bucais. Períodos de estresse prolongados não são negativos apenas para questões psicológicas. Nós que trabalhamos na odontologia percebemos, e muitos estudos falam a respeito, que problemas psicológicos também podem gerar vários problemas bucais. E hoje, especificamente, a gente vai falar do estresse, certo? Que é um problema que quase todas as pessoas sofrem, quase todo mundo em algum momento passa por um período de estresse. Então, períodos de estresse também influenciam em sua saúde bucal. Alguns problemas como desgaste dentário, alguns problemas como dor de dente, alguns problemas como dores musculares, dor de ouvido, dores de cabeça, problemas como mau hálito. Todos esses problemas podem estar relacionados a estresse, certo? Então, hoje nós vamos destrinchar um pouco a respeito disso para que vocês entendam o porquê dessas relações. Períodos de estresse prolongado, eles não desencadeiam problemas somente no psicológico ou em outros lugares do corpo. A boca, ela é um lugar bastante afetado. Boca e face. O primeiro problema e o problema mais comum que se manifesta nas pessoas que estão passando por um período de estresse prolongado é o que é conhecido como bruxismo, certo? Pode ser chamado de bruxismo ou de apertamento. Eu vou explicar a diferença para vocês. O que seria isso? O que é que significa bruxismo? Bruxismo é um hábito que nós profissionais denominamos como um hábito parafuncional. Sabe aquele hábito de ranger os dentes quando está dormindo ou acordado? Sabe aquele hábito de apertar a sua mordida ou dormindo ou acordado? Pronto, esse hábito ele é denominado bruxismo quando nós temos o hábito de ranger os dentes e apertamento quando esse movimento ele é só apertando sem haver o ranger. Certo? Então isso é bastante comum acontecer, muito mais do que vocês imaginam. Talvez muitos que estejam assistindo nesse momento devem ter passado por isso em algum momento da vida ou conhecem alguém que tenha passado por isso. E esse problema ele pode desencadear outros problemas mais sérios. Vamos lá, o primeiro deles é quando você tem o hábito de ranger os dentes ou de apertar os dentes, principalmente esse hábito ele acontece durante o sono, na maioria das vezes ele é involuntário, certo? Esse hábito ele pode causar o desgaste dos seus dentes. Então, um dos principais danos que ele pode causar de início é o desgaste dos seus dentes. Isso pode levar a perdas de dente em casos mais graves, tá certo? Outro problema que ele pode causar são dores, né? Normalmente a maioria dos pacientes que procura o dentista com esse problema são porque estão sofrendo de dores. Dores de ouvido, zumbidos no ouvido, dores musculares, dores de cabeça, tensões na parte de trás da cabeça, no pescoço. Então normalmente está associado à dor. E esse problema persistindo por um tempo prolongado pode também trazer dano a essa articulação. Nós chamamos de ATM. O que é que significa ATM? É a articulação temporomandibular. É essa articulação que nós temos aqui à frente do ouvido, que é onde se encaixa o osso da mandíbula, que é responsável pela nossa mastigação, tá bom? Então, além de causar desgaste dos dentes, pode também causar desgaste da articulação, problemas musculares e problemas de dor, né? Que é normalmente o que faz com que a maioria das pessoas busquem o tratamento. Então é muito importante que esse problema seja tanto diagnosticado como tratado logo no início, para que se evite possíveis danos, certo? Quanto mais tempo a pessoa posterga, quanto mais tempo ela guarda esse problema, normalmente maior o malefício que esse problema vai causar, mais danos esse problema vai causar para aquele paciente. Então, se você é uma pessoa que sofre com constantes dores de cabeça, cansaço muscular,
Muitas vezes vai mascar um chiclete e não consegue porque cansa. Vai comer uma carne mais dura, não consegue porque a musculatura está cansada. Se você é uma pessoa que tem dores na frente dos ouvidos, quando abre, quando fecha, que escuta estalos ao abrir e ao fechar a boca, talvez você seja uma pessoa portadora desse problema, certo? Seria interessante que você fizesse uma avaliação, uma consulta, para que realmente fosse identificado se a causa está relacionado com o bruxismo ou com o apertamento. E o bruxismo e o apertamento, para finalizar a explicação, eles têm uma relação altíssima, uma relação fortíssima com o estresse, né? Períodos de estresse prolongado causam inicialmente uma tensão muscular maior, problemas de alteração no sono, que são justamente os fatores que desencadeiam o aparecimento desse problema. Tá bom, pessoal? Então, normalmente, esse tratamento, ele passa por uma que nós chamamos de multidisciplinar. São, muitas vezes, alguns profissionais de diferentes áreas que tratam. Por exemplo, psicólogo, dentista, médico, enfim. É uma gama e cada caso é muito individual, é muito particular, que precisa realmente ser examinado, ser avaliado para se saber como resolver esse problema. Um outro problema que não é tão comum como o bruxismo e o apertamento, mas tem um aparecimento significativo, é o que nós chamamos de GUNA, G-U-N-A, que é gengivite ulcerativa necrosante aguda. Tem um nome complicado, enfim. Mas o que é que significa isso, né? Normalmente esse problema ele está associado também com o aparecimento de estresse por períodos prolongados. Por quê? Porque o estresse, essas alterações que nós temos psicológicas, o estresse, a ansiedade, elas são desencadeadoras de alterações hormonais no nosso organismo, certo? Então você tem uma situação em que os seus hormônios corporais estão alterados, certo? E isso mexe diretamente com a sua imunidade. Na nossa boca nós temos centenas de espécies de bactérias, assim como, por exemplo, na nossa flora intestinal, que são muitas vezes bactérias do bem, né? Só que em alguns momentos, quando nossa imunidade está comprometida, essas bactérias, esses micro-organismos, eles podem causar problemas, certo? Principalmente se você não tem aquela higiene perfeita, se você não tem aquele cuidado perfeito, se você tem, por exemplo, um bruxismo, um apertamento, que é um fator que desencadeia, se você tem cáries ou restaurações por fazer, enfim. Juntamente com essas alterações hormonais, isso pode desencadear um problema que é uma inflamação generalizada na sua gengiva. Normalmente está associada com dor, está associada com sangramento da gengiva abundante, está associado com alterações de hálito, né? Normalmente pessoas que estão passando por períodos de estresse têm alteração do hálito. O paciente procura o profissional se queixando: doutor, estou com mau hálito. Muitas vezes ao exame, quando nós olhamos a boca do paciente, não vemos motivo que justifique aquele mau hálito. E isso pode estar relacionado também com o estresse ou com a alimentação, problemas intestinais, estomacais, uma série de problemas, tá certo? Mas o principal fator que vocês precisam focar é que estresse e ansiedade por períodos prolongados, eles causam alteração da nossa imunidade. E isso é uma porta aberta não só para problemas bucais, como para problemas corporais como um todo. Nossa imunidade baixa, nós ficamos mais suscetíveis a adoecer. Para darmos uma resumida nesse assunto de hoje, vamos dizer, né, por que o estresse prolongado causa esses problemas? Como já foi falado, isso é causado por uma alteração hormonal que é desencadeada por isso. Alguns hormônios são liberados, alterando nossa imunidade. Essa imunidade alterada, se estiver associada a uma pessoa que não tem aquele hábito da higiene adequada, correta, é uma porta aberta para o aparecimento de muitos problemas. Então, é muito importante que as pessoas se cuidem, certo? Nós temos muitos profissionais hoje que tratam da saúde mental das pessoas e, por incrível que pareça, nos consultórios odontológicos hoje estamos cheios de pacientes com problemas bucais devido a problemas mentais, a problemas emocionais, certo? Então é muito importante, a mensagem de hoje é: cuide-se,
por inteiro. O nosso corpo ele está totalmente interligado, não há como separarmos as partes do nosso corpo, certo? Então, a saúde da mente impacta diretamente na saúde da boca, bem como uma boca saudável, um sorriso bonito, impacta também diretamente na saúde da mente. Nada melhor do que ter aquele sorrisão bonito para se sentir bem, para se sentir com autoestima elevada e ter uma saúde mental melhor. Se tiverem dúvidas, perguntas, sugestões e críticas, por favor deixem nos comentários que nós teremos o maior prazer em respondê-los. Muito obrigado e fiquem com Deus.